Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aqueles que servem a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus, mesmo diante de toda a atividade intensa que ele possuía, ele dedicava um tempo para instruir os seus discípulos. Eu imagino que essa introdução do Evangelho me faz imaginar Jesus que diz aos seus discípulos: olha, a gente tem muito trabalho, mas a gente precisa de um tempo para nós. Venham aqui e vou lhes dizer alguma coisa. E a primeira imagem que então podemos ter de Jesus para o dia de hoje, para a nossa reflexão, ou seja, diante das atividades intensas, é necessário termos um tempo para nos instruir, um tempo para aprender. Sobretudo você que tem uma atividade intensa, você que trabalha o tempo todo, você, se tem família, por exemplo, dê um tempo para a sua família. Eu fico imaginando, por exemplo, admiro muito casais que trabalham o dia inteiro, eu acompanho, por exemplo, as equipes de Nossa Senhora e com os casais, alguns que eu conheço, que têm filhos pequenos, eu admiro como é que eles fazem um malabarismo para poder trabalhar o dia inteiro. Às vezes ficam 6, 7 horas sem ver os filhos, chegam cansados em casa e dedicam um tempo para estar com os filhos. É realmente algo que me ajuda muito a poder pensar que é a mesma coisa que a gente deve fazer, não só quem tem filhos pequenos, quem tem família, mas até mesmo, por exemplo, para nós pais. Como é importante, diante da nossa atividade intensa, nós temos um tempo para poder escutar, às vezes aqui na paróquia, nas poucas vezes que um outro padre estava celebrando, eu me sentei no meio da Assembleia. Isso escandalizou, não é que escandalizou, mas fez muita gente quase que não se concentrar na missa olhando para mim. Que imagem aquela do padre que está ali no meio da Assembleia, como um fiel. E depois eu fui perguntar: padre, por que o senhor está aí? Para poder participar da missa e escutar o outro padre. Ou seja, às vezes nós então falamos, ensinamos, trabalhamos, mas temos um tempo que é necessário para nós escutarmos, aprendermos, dedicar esse tempo para nos instruirmos. Foi o que Jesus fez aqui hoje com os discípulos. E é claro que depois disso tem a segunda parte do Evangelho também, que os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Ou seja, eles estavam, olha só, vocês terem uma ideia, convivendo com Jesus, estavam lá dia a dia com ele, mas ainda não tinham entendido muita coisa. E Jesus aproveitou a discussão deles para poder ensinar-lhes sobre quem deve ser o maior, o menor, o primeiro, o último. Então, ele colocou uma criança no meio deles e disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, antes de poder ficar discutindo quem é o primeiro, o último, quem é o maior, o menor, o melhor, o péssimo, sejam como uma criança acolhendo aqueles que ela ama. Então, dessa forma que nós possamos acolher Jesus, nós possamos acolhê-lo em cada situação, em cada gesto, em cada comportamento, em cada situação da nossa vida, que nós possamos sempre acolhê-lo.
E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.